Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Aqui quem fala é o missionário Daniel Silveira. E aqui eu quero fazer um vídeo falando sobre o ministério de pregação. Na verdade, eu irei aqui fazer uma pequena formação sobre o ministério de pregação. E o P1, que é a parte 1, vai ser sobre o primeiro chamado. Amados, é muito importante entendermos verdadeiramente como isso funciona, porque muitas pessoas são chamadas ao ministério, mas muitas das vezes não sabem como corresponder esse chamado, como é que tudo começa, como é que tudo passa a se desenvolver verdadeiramente dentro de nossos corações. E eu quero fazer aqui essa partilha. Antes de eu começar, eu queria pedir perdão a vocês, né? Se meu cachorro latir, que ele sempre participa dos meus vídeos, ele passa às vezes o tempo todo em silêncio, mas quando eu começo a gravar, ele começa a latir. Então provavelmente daqui a pouco ele começa, né? Para ele poder participar do vídeo. Eu acho que ele percebe que eu estou fazendo e ele vai querer participar. Então peço compreensão de vocês. Os meus vídeos são caseiros mesmo, são simples, entendeu? É muito difícil você encontrar um vídeo meu na internet que tenha muitas edições. Não, eu prefiro fazer uma coisa mais simples. É de mim, até porque eu nunca cheguei a me aperfeiçoar muito nessa questão de vídeos, fazer vídeos com muitas edições. Então é um vídeo simples, mas todos os vídeos, graças a Deus, têm um conteúdo rico para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem age é o Espírito Santo. Então vamos começar esta pequena formação pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora nos conduza, passe à frente, e que possamos ter sabedoria, que possamos ter um coração aberto para tudo aquilo que vai ser vivenciado aqui nesta formação. Que tudo seja conforme o querer de Deus e para a sua honra e para a sua glória. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, muitas pessoas chegam para mim dizendo assim: Daniel, como foi que tudo começou na sua caminhada de fé para você se tornar um pregador da palavra de Deus? Como é que funcionou, né, esse chamado, e como você enxerga hoje, pela experiência missionária que você tem hoje, como é que você enxerga o seu começo? Se foi um começo bom, se foi um começo ruim, você teve um desenvolvimento rápido, como foi que funcionou? Muitas pessoas chegam a me perguntar isso, tá? Antes de eu passar aqui o conteúdo que eu preparei informativo para vocês, eu quero falar um pouquinho dessa questão da minha experiência com o ministério de pregação. Queridos, a minha vida, ela começou, a minha vida em Deus, né? Depois que eu tive verdadeiramente um encontro com Deus, ela começou a me dar os sinais no decorrer do tempo. E muitas das vezes, admito para vocês, que esses sinais, esses chamados que Deus foi me dando, ia completamente contra o meu querer, né? Completamente contra os meus sentimentos, completamente contra o meu conforto. Muitas das vezes você vai passar por isso. Deus, ele vai lhe chamar, ele vai lhe atrair a uma situação que você talvez se ache extremamente incapaz, certo? Que você não se vê naquela realidade. E aí, algumas também você até sente vontade, mas você se coloca para baixo ao ponto de você pensar: não, eu não vou conseguir, né? Mas quando é chamado de Deus, verdadeiramente, quando Deus ele te chama a uma missão, ele te concede as graças necessárias para que você possa exercer essa missão, para que você possa verdadeiramente servir, né, naquilo que Deus te chama. E assim foi o ministério de pregação na minha vida. Quando eu entrei na igreja, eu admirava muito o ministério de intercessão. E eu queria muito ser do ministério de intercessão. Ser aquele cara escondidinho lá no canto, rezando pelas pessoas e nada mais do que isso. E eu tinha
uma admiração muito grande para o coordenador do Ministério de Intercessão, tá? Então eu tinha muito isso, eu tinha muita vontade de ser como que um coordenador do Ministério de Intercessão. Eu acho muito lindo o Ministério de Intercessão devido ele ser como os alicerces de uma casa. Ninguém vê, mas é o que sustenta. Eu gosto muito de falar isso. Então eu queria ser aquele cara mais escondido, jamais ter uma figura pública, né, como hoje tenho. Eu não queria isso na minha mente. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui para um evento, né, e quem estava pregando nesse evento era o Padre Rufus. Isso foi um evento chamado Misericórdia Brasil, do Instituto Hesed. E lá nesse evento eu tive a oportunidade, por uma graça de Deus, de chegar próximo do Padre Rufus. Eu gritava de longe para ele exorcizar uma cruz e ele me chamou e eu fui para perto dele. Quando eu cheguei perto dele, ele começou a fazer uma oração na minha cabeça, exorcizou a cruz, né? Começou a fazer a oração na minha cabeça e o cara que estava do lado traduzia tudo que ele dizia. E em uma parte da fala dele, ele chegou a dizer que eu ia servir a igreja de 3 formas: na pregação, na cura e libertação e no aconselhamento. Nossa, eu fiquei arrasado com aquilo, porque eu não queria aquilo para mim, né? Eu não me via nessa realidade de pregador. E aí eu saí dali um pouco arrasado, mas muito feliz por ele ter rezado em mim. E aí eu partilhei com um amigo meu da comunidade Shalom, na época eu era da comunidade Shalom, e ele pegou e disse para mim: Daniel, olha, depois que ele disse, cara, isso aí foi uma confirmação muito grande, né? Você vai ser um pregador, entendeu? Creia nisso, toma posse e vai mergulhando. E aí eu fiquei muito arrasado, né? Porque eu não sabia nem ler direito, eu não me via com essa capacidade de pregar. E é justamente por isso que Deus me escolheu, creio eu, né? Porque Deus, existe uma frasezinha, perdão, tá bocejando, gente, é porque eu dou umas esticadas aí nos meus horários de dormir. Às vezes eu durmo um pouco e aí fico assim. Então o que é que acontece? Eu tive ali um choque, né, muito grande nos meus sentimentos, e eu disse: meu Deus do céu, isso aí foi totalmente o contrário do que eu quero, mas se ele falou, eu vou rezar em cima disso. Os irmãos foram me orientando: ó, vai rezando em cima disso e tudo. E na medida, gente, que eu ia rezando em cima daquilo, eu ia me sentindo atraído, porque eu já admirava os pregadores ali pregando, e eu me imaginava, parecia que na minha mente eu olhava para o pregador lá pregando, mas vinha na minha mente como se a imagem ali fosse eu, que aquilo que aquela pessoa estava falando, pregando, eu me via na situação, como se não fosse a pessoa e ali estivesse sendo eu, lá dentro do meu subconsciente. E isso, na medida do tempo que eu fui orando, né, que eu fui colocando na presença de Deus. E algo muito importante que você deve valorizar nessa questão do discernimento, do chamado, é a sua partilha com pessoas espirituais. E eu fui partilhando com meus amigos que tinham mais maturidade espiritual do que eu. E eu fui dizendo: gente, olha, está crescendo, né? Depois que o padre falou aquilo, veio ficando forte no meu coração. E eu disse: meu Deus, mas eu não consigo nem entender direito o que eu leio na Bíblia. Como é que eu vou pregar, meu Deus, falar 40 minutos sobre um determinado tema? Isso para mim era algo muito complicado, porque eu via os pregadores como pessoas muito inteligentes e eu me colocava para baixo, a ponto de dizer assim: não, eu não consigo, né? Eu até cheguei a duvidar da graça de Deus, né? Mas aí foi ficando muito forte, e eu disse: olha, eu preciso só agora de um direcionamento. A palavra de Deus, ela vai falar, né, da importância de um direcionamento espiritual. E aí eu comecei a ter um direcionamento espiritual com uma pessoa. Não era um padre, mas era um leigo muito maduro, muito orientado na sua fé. Comecei a ter um direcionamento com ele, e ele foi me orientando: olha, vamos fazer o seguinte: o ministério de pregação é o acolher, né, acolher o chamado de Deus e tentando, e todo ministério é assim, e tentando exercer esse ministério aos poucos, né? E eu fiquei louco, porque eu dizia: mas como assim aos poucos, né? O que é que eu vou fazer para mim? Quem é que vai me chamar para pregar, né? Eu via isso, né? Quem é que vai me chamar? Quem é que vai chamar o Daniel para pregar? Eu acho que ninguém vai querer me chamar para pregar, porque eu não tenho essa sabedoria toda, não tenho esse discernimento todo. E aí ele disse: olha, ninguém te chamou ainda,
né, dos homens, mas Deus te chamou. Deus te chamou. E isso está sendo, Daniel, confirmado cada vez mais no seu coração, cara. O que é que nós vamos fazer? Você vai começar a exercer o ministério de pregação, evangelizando as pessoas na rua, né? E aí tudo bem, comecei então a tentar evangelizar as pessoas na rua. Pegava um texto bíblico, e isso aqui já deixo como ensinamento para você que está se sentindo chamado, e até você que já teve chamado, já está exercendo seu ministério, você também não está fora disso, tá? Eu pegava um texto da Sagrada Escritura e saía na rua, parava uma pessoa na rua, e eu ia tentando. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa, estou aqui com um texto da Palavra de Deus, estou querendo partilhar, você tem 5 minutos para me ouvir? A pessoa, tá bom. Muitos diziam que não, correria, mas tá bom, tem. E foi bom eu lidar com as duas coisas, tanto pelas pessoas que acolheram, como pelas pessoas que recusaram. Por que foi bom? Porque isso me amadureceu bastante, devido eu lidar com isso também até hoje, né? Tem pessoas que vão acolher a sua pregação, de você falar uma verdade, uma exortação, e tem outras que vão recusar. Então, desde o início foi bom eu conviver com a aceitação e com pessoas que recusaram, porque isso já é o princípio de uma formação madura para o nosso ministério. E aí eu ia parando as pessoas. Quando eu parava alguém, um protestante, sei lá, alguém que queria questionar a minha fé e eu não tinha muito ainda o conhecimento, eu lançava essa proposta de conduzir essa pessoa a uma pessoa mais entendida, né? Porque eu estava começando agora e tudo. Mas olha, se você quiser, eu conduzo você até uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu, e aí essa pessoa te explica, entendeu? Eu também não ficava calado ao ponto de dizer assim, realmente você está certo. Não, mas eu lançava essa proposta. Mas aí eu ia parando as pessoas e levando a palavra de Deus aos poucos. Na medida que eu fui fazendo isso, que eu fui convivendo com as pessoas, que eu fui convivendo com o multiplicar de palavras, né, referente a um texto, eu fui pegando meio que a prática, né? Pegando a prática do ministério. Na medida que eu fui praticando, foi crescendo também a minha ousadia. Por quê? Porque nas primeiras experiências é bem complicado, mas quando começa-se a dar certo, quando você vê que a palavra que você liberou, a pessoa se sentiu tocada por Deus, você sentiu que ela foi tocada por Deus, você fica com um pensamento muito precioso, você fica, nossa, deu certo, né? Eu vou continuar, porque vai ter mais pessoas que vai dar certo, eu creio. Aí você começa a ter essa motivação concedida pelo Espírito Santo, que eu considero isso um presente de Deus. O cachorro começou a latir. Considero isso um presente de Deus, e na medida que você vai vendo o resultado, você vai sendo motivado a mais ainda a você perseverar. E aí começou a despertar em mim coragens maiores, né? Vou falar assim. De eu parar pessoas na rua, comecei a visitar casas. E aí eu chegava numa casa e dizia, olha, a gente pode marcar um horário da gente fazer um pequeno encontro aqui, rezar o texto da misericórdia e pegar um texto da palavra de Deus e refletirmos um pouco. E aí as pessoas, por ter muita sede de Deus, né, elas aceitavam. E aí eu falava para o meu diretor espiritual, lógico, você tem que ter um diretor espiritual, é necessidade, tá? E aí eu falava para ele e ele dizia para mim, vai lá, Daniel, vai lá, qualquer coisa eu te dou uma ajuda. Às vezes ele me dava uma ajuda e tudo. E aí eu comecei a visitar casas, isso de forma independente, entendeu? No sentido de quê, Daniel? Que tu tá falando independente. Eu não esperava pessoas irem comigo, entendeu? Eu comunicava meu diretor espiritual e partia em missão, entendeu? Porque se você for atrás de esperar que 2 ou 3 pessoas aceitem ir junto com você nessas missões, se ninguém aparecer, você nunca vai, entendeu? Então eu pensei assim, não, eu tenho que começar. E aí eu ia sozinho mesmo para a casa das pessoas, ia lá fazer um momento de oração, fazer a reflexão. E nossa, gente, isso foi uma experiência extraordinária. Motivo vocês a fazer isso, porque realmente precisa muito. Hoje em dia há uma necessidade muito grande disso. Fui fazendo essas experiências das casas. De repente eu comecei a ter mais coragem ainda, comecei a pregar nos ônibus. Entrava no ônibus, falava, lá meus irmãos, Deus me enviou aqui para trazer uma mensagem de paz para os vossos corações. Falava uma coisinha rápida ali e tudo. Eu sei que no começo eu fazia 5 minutos de reflexão, daqui a pouco eu estava fazendo 7, daqui a pouco eu estava fazendo 10, daqui a pouco eu estava fazendo 15, 20, e por aí vai,
Até que Deus foi me dando mais criatividade para desenvolver o meu ministério, e eu comecei a desenvolver um método para facilitar de eu não dar um branco na hora da pregação, ou de eu me esquecer de uma parte do conteúdo que eu ia passar. E aí eu comecei a fazer algumas anotações. Eu anotava os textos bíblicos, fazia alguns pontos destacáveis que eu estava em mente de tocar na pregação, anotava ali, colocava frase de santos e etc. E eu colocava lá no ambão, né, quando eu ia pregar, as primeiras experiências que eu tive, e colocava lá, e eu ia pregando aqui, qualquer coisa eu olhava para o conteúdo anotado, isso refrescava a minha memória, e aí eu ia desenvolvendo, né? E assim também fiz nas casas, né? E assim o ministério foi crescendo. Então, eu lutei contra todos os meus sentimentos, né? Eu sentia, contra todos não, porque eu sentia vontade de pregar, mas a maioria dos meus sentimentos, podemos dizer assim, dizia que eu não ia conseguir, que isso era coisa para outras pessoas mais inteligentes do que eu. E aí eu ia me colocando para baixo, Mas quando Deus escolheu, que eu resolvi me abrir a essa escolha do Senhor, né, esse chamado de Deus, eu fui experimentando aos poucos que realmente Deus não se engana. Se Deus lhe chama, se você sente uma forte atração, se todas as vezes que você vai rezar você sente isso muito forte, começa dessa forma que eu comecei, né? Pega um textozinho bíblico, vai partilhando com um, com o outro, chama um amigo para partilhar, e assim você vai desenvolvendo, tá bom? E lógico, prezar muito pela questão das anotações. Quando você for para as pregações, você fazer as suas anotações para que você possa armazenar o máximo de informações possíveis, para você ter conteúdo para passar, entendeu? E também para você não ficar repetindo demais, né, o mesmo conteúdo nas pregações, você tendo suas anotações, você anotando, essa eu já usei, né, essa aqui também. Você vai lendo os livros e vai fazendo as anotações nos seus cadernos, né, de anotação, e você vai passando o conteúdo. Então, gente, foi assim que o chamado de Deus referente ao ministério de pregação para a minha vida aconteceu, né? Eu me sentia extremamente fora dessa realidade, mas quando Deus escolhe, Ele nos concede a graça, como eu disse a vocês, de exercermos. Hoje, graças a Deus, foram mais de 10 estados do Brasil que eu cheguei a pregar o Evangelho. Não falta pregações na minha agenda, e quando tem um final de semana que não tem, eu saio com minha esposa e convivo com ela e tudo, mas nunca deixo de pregar. Onde eu vou, eu falando de alguma coisa para alguém, né? Falando da palavra de Deus para alguém. Bom, então é assim que começou o chamado, e talvez o seu também esteja sendo semelhante ao meu, né? Você tem todas as suas certezas que você não vai conseguir. Ora, se você está pensando assim, mas sente fortemente o desejo de pregar, o chamado, né? Está muito forte, e se você começar a fazer isso que eu estou te falando, que eu fiz, cara, na minha experiência pessoal, deu muito certo, entendeu? O problema é que muitas pessoas que têm essa atração ao ministério de pregação esperam já entrar no ministério altamente capacitados, né? Perfeitamente capacitados. Não, eu estou esperando que alguém agende uma pregação para mim, que eu vá lá no ambão, pegue o microfone, aquela coisa toda. Cara, o ministério de pregação não começa assim. Certo? Não começa assim. Se alguém começou assim, Deus abençoe. Mas, cara, não é assim. Não é por aí. Entendeu? Pode ser que aconteça uma coisa assim extraordinária, de uma pessoa já conseguir já pregar ali na frente de todo mundo, bom e tal. Pode. Só que a maioria dos casos não é assim. Porque Deus, Ele quer que você comece de baixo, tá? Quem começa de cima é o Senhor. Você não é o Senhor. Então, começa do simples, tá bom? Começa do simples. Então vai lá, vai na simplicidade, vai parando as pessoas, vai partilhando, vai evangelizando, e na medida que você for criando uma experiência de comunicação com o público, aí você vai dando passos, né, maiores para a honra e glória do Senhor. Então, gente, eu quero pegar um texto bíblico aqui com vocês, que está em Colossenses, capítulo de número 2, do versículo de número 13 ao 15. Eu quero começar essa formação com esse texto da Sagrada Escritura.
certo? E como eu disse, as pessoas que já estão no ministério não estão fora dessa realidade de evangelização, de parar as pessoas na rua, de visitar as casas, de levar o evangelho para as pessoas, tá? Isso é uma forma de aperfeiçoar. Até hoje faço e sou muito feliz por isso, tá bom? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, do versículo 3 ao 15, vai dizer assim: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida, em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Aqui, meus amados irmãos, está falando sobre a ação salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Por que eu comecei com esse texto? Porque a centralidade do ministério de pregação, meus amados irmãos, é a mensagem salvífica de Jesus. Essa é a centralidade. Por que pregamos? Porque queremos salvar almas. Porque queremos resgatar vidas da perdição. É por isso que nós pregamos. Nós pregamos esta mensagem de Deus para tirar as pessoas da morte. Por isso que aqui está falando, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. Então o ministério de pregação é justamente isso. É eu pegar a mensagem de vida que me fez estar vivo na graça e levar aquelas pessoas que estão mortas. Quem são essas pessoas que estão mortas? As pessoas que estão atoladas no pecado mortal, pessoas que não vão à igreja, pessoas que não têm compromisso com o Senhor, pessoas que estão extremamente escravizadas pela depressão e por diversos outros problemas e não possuem mais a alegria de viver. Você chega com a palavra de cura, de libertação, porque a palavra de Deus é uma palavra de cura e de libertação, é uma palavra de salvação. Você chega e dá a essa pessoa a luz que ela necessita para ela poder ser de fato uma pessoa feliz. E primeira coisa é ser chamado ao ministério de pregação, é ser também chamado a viver para gerar vida. Nós somos chamados a viver com Deus, certo? Nós somos resgatados da morte, passamos a ter verdadeiramente vida em Deus, para que possamos gerar vida nos corações. Como é o gerar vida nos corações? Você imagina um coração vazio, certo? De alguém, está lá o coração vazio, e você, que já teve o seu coração, né? A câmera está aí ao contrário.